Com a quarentena causada pela pandemia do coronavírus, várias atividades foram afetadas. Nesse episódio vamos analisar como ela tem afetado a pesquisa astronômica. Olá amigos e amigas, meu nome é Cristóvão Jacques e este é o canal Astronews. Aproveite, deixe seu like, assine e compartilhe esse vídeo. Durante essa pandemia, várias atividades de astronomia deixaram de ser realizadas. Clubes de astronomia deixaram de fazer reuniões presenciais, observatórios públicos deixaram de receber visitas, planetários estão fechados, alguns eventos e congressos que seriam realizados nesse primeiro semestre foram cancelados e principalmente observatórios astronômicos estão tendo a sua atividade muito afetada por esta quarentena. Vamos ver agora uma lista de observatórios no mundo que estão operando e outros já estão parados por causa da pandemia. Aqui nós temos uma página chamada Treasure Map, ou Mapa do Tesouro, que são observatórios que fazem observações de follow-up de ondas gravitacionais. Então, quando, por exemplo, o LIGO detecta uma onda gravitacional, esses observatórios são ativados, são orientados a buscar uma contrapartida óptica em algum ponto do céu. Então, aqui existe nessa página, uma página de coordenação dessas observações, os status, como estão os status dos observatórios que atualmente fazem esse tipo de trabalho. No caso aqui são os maiores observatórios do mundo, além dos satélites, observatórios em satélites. Então, por exemplo, aqui, o que está em vermelho significa, devido à pandemia, o status está fechado, o observatório está fechado. Em amarelo está em forma reduzida de operação, ou bastante reduzida, e no caso do verde, o observatório segue funcionando. Aqui vocês vão observar que observatórios que estão no espaço, como vários satélites, todos eles estão abertos, obviamente, né, porque eles são controlados aqui da Terra, obviamente também de algum escritório, mas eles têm que ter um monitoramento 24 horas, eles não podem parar porque pode acontecer alguma coisa com o satélite. Então ele tem que estar operando 24 horas, esses não podem parar. E alguns observatórios estão em regiões onde o governo detectou um lockdown completo, como por exemplo no Havaí, está detectado o lockdown completo. E então o observatório também tem que se sujeitar às leis locais, como por exemplo no Havaí e no Chile, onde estão os maiores observatórios astronômicos. Então aqui vamos dar uma passada rápida em alguns observatórios que talvez sejam mais conhecidos, como por exemplo o Arecibo, que é um radioobservatório em Porto Rico, que está com as observações de radar suspensas, operando apenas em modo passivo. Aqui é o Arizona Radio Observatório, o Atlas, que é um observatório para busca de asteroides próximos à Terra, está funcionando porque ele opera de forma remota. Muitos observatórios operam de forma remota, mas nem todos os observatórios que operam de forma remota continuam observando, porque eles têm que ter uma equipe também no local para dar suporte. Então aí a direção do observatório optou por não operar. Por exemplo, Calaralto, Casleu, que fica na Argentina, Casleu está fechado. O Catalina Sky Survey, que é um outro observatório que faz buscas de asteroides próximos à Terra, está aberto. Entretanto, ele esteve fechado entre o dia 23 e dia 31 de março, até esperar adequações aí da sua operação para continuar operando. O Chandra, que é um observatório espacial, que está no espaço. O CTIO, que é o Cerro Tololo Inter-American Observatory, que fica no Chile, está totalmente fechado.
O ESO também é outro observatório importante, está fechado. Vamos ver aqui outros observatórios. Gemini North e Gemini South estão fechados. Um fica no Havaí e o outro fica aqui no Chile. Vamos ver os observatórios aqui. O Hubble está aberto, né? Quer dizer, está funcionando. Ele não é que está aberto, está funcionando. Está em volta da Terra. Jodrell Bank Observatório está fechado. É outro que também se encontra totalmente fechado. Kitt Peak está fechado. Las Campanas fechado. La Silla fechado. O LIGO, que é o observatório que faz a detecção de ondas gravitacionais, está fechado. O MMT fechado. O Monte Wilson Observatório fechado. O NEOWISE, que é um outro observatório que faz atualmente buscas de NEO, também está aberto, porque está no espaço, é um satélite. Os observatórios lá da Ilhas Canárias estão fechados, né? Teide Observatory. O Pan-STARRS, ou Palomar, aqui está com operações reduzidas, teoricamente operando só o telescópio Schmidt. E o telescópio principal, o 200 polegadas, o Hale, está fechado. O Pan-STARRS, que é o observatório que também faz buscas de asteroides próximos à Terra, está aberto, porém limitado em seu apoio lá no cume da montanha. O PROG, observatório que fica na Argentina, está com operações reduzidas. Side Spring Observatório, que fica na Austrália, está com operações também reduzidas. E outro Swift também é um observatório que fica fora da Terra, está em um satélite. O ZTF também está aberto. Ou seja, aqui vocês podem ver, ter uma noção que a maioria dos observatórios foi afetada pela quarentena. Ou pelo lockdown completo, depende do local onde o observatório está localizado. Então, o que está em vermelho não está funcionando, o que está em amarelo está parcialmente funcionando, e o que está em verde é o que está funcionando normalmente. Então, aqui, como vocês podem ver, a maioria dos observatórios estão fechados. Então, como vimos nessa atualização de status de operação dos observatórios, vimos que a maioria está fechada, cerca de 80%. O problema é que muitos pesquisadores têm que fazer o seu planejamento observacional com muita antecedência e esse planejamento ser autorizado pelos comitês que existem dentro dos observatórios. E alguns projetos dependem de uma janela específica de observação. Então, perdendo essa janela específica de observação, os pesquisadores vão ter que agendar essas observações que teriam que ser feitas durante esse período da quarentena em que os observatórios estão fechados para outra data. Então, vamos ver agora como está o status da pesquisa de asteroides próximos à Terra. Vamos ver quais surveys estão funcionando e a participação dos amadores brasileiros nessa pesquisa. O Minor Planet Center é o órgão da União Astronômica Internacional que recebe as observações de asteroides de todos os observatórios do mundo. E essa atividade é muito importante para concentrar em um lugar todas as observações. Uma vez recebidas as observações, o Minor Planet Center compila essas observações e calcula a órbita dos asteroides. Então, aqui no comunicado, na sua página de status, no dia 24 de março, eles falam que a equipe do MPC continua trabalhando remotamente, seguindo as diretrizes do Smithsonian Observatory, que é onde fica o Minor Planet Center. Então, as operações continuam normalmente. Esta aqui é a página Near Confirmation Page. É uma página onde os observatórios que descobrem asteroides próximos à Terra enviam para o Minor Planet Center e o Minor Planet Center publica esses candidatos que são sujeitos à confirmação. Essa página ela varia a quantidade de asteroides a confirmar conforme
a Lua, a fase da Lua. Geralmente na fase da Lua nova, onde tem mais asteroides por causa da ausência do brilho da Lua. E durante a fase de Lua cheia, tem menos asteroides porque a Lua brilha bastante no céu e esses observatórios diminuem bastante a sua operação. Durante esse último mês, principalmente a partir do dia 23 de março, geralmente essa lista aqui tem mais de 150 objetos em média para confirmar. E nós notamos que houve a metade nesse mês, 70 a 80 asteroides, principalmente porque o Observatório Catalina deixou de funcionar dos dias 23 a 31 por causa da questão da quarentena do coronavírus. Depois eles resolveram funcionar novamente. Então, além do Catalina Sky Survey, temos também o Pan-STARRS, que também está com uma atividade reduzida, e o Atlas, que continua a observação através de modo remoto. Uma das vantagens do astrônomo amador é que ele pode ou operar o seu observatório a partir da sua própria casa, ou então remotamente, como é o nosso caso aqui do SONIA. Aqui vamos mostrar aqui a cobertura do céu que foi feita desde 23 de março até o dia 7 de abril. Vamos aqui ver então do SONIA, que aqui é o código Y00. Aí é a área do céu coberta pelo SONIA. Vamos ver outro survey brasileiro e amador, que é o OCA, que é o código X74, a área que ele cobriu durante esse período de 23 de março a 7 de abril. Aqui agora nós temos o outro survey, que é o Y16, que é o observatório remoto que fica em Campos Goytacazes. E por fim, o quarto survey, que é o Discovery Observatory, que fica em Caruaru, Pernambuco. Então todos esses aí estão operando normalmente, obviamente dependendo das condições de tempo climático. O grupo do Brazilian Transient Search, no qual eu participo, é um grupo que reúne astrônomos amadores que investigam e tentam descobrir transientes astronômicos. O que é um transiente? Um transiente, como o próprio nome diz, é algo transitório, é um fenômeno transitório, que pode durar segundos, horas, dias ou semanas ou até anos. Então, por exemplo, uma supernova, uma estrela nova ou uma estrela cataclísmica são fenômenos típicos transientes. E recentemente nesse período de quarentena, fizemos algumas descobertas. Desde o dia 29 de março, foi a primeira descoberta nesse período, foram 5 descobertas realizadas pelos observatórios do BRATS e que infelizmente ainda não foram confirmadas através de um espectro. E esses espectros geralmente são feitos por observatórios que estão exatamente agora fechados. Então, se esses transientes não tiverem nenhum observatório que faça o espectro deles, a gente nunca vai saber que tipo eles são. Podem ser supernovas, podem ser novas, podem ser estrelas cataclísmicas, ou seja, a gente nunca vai conseguir descobrir qual tipo desse transiente. E tudo depende de um espectro. O Cefet de Minas Gerais fez uma matéria comigo e com outros astrônomos amadores, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sobre as condições gerais de observação durante essa quarentena. Como as atividades industriais, e principalmente a atividade de descolação das pessoas, diminuiu bastante, obviamente a poluição atmosférica também diminuiu. E a gente vê isso claramente aqui, principalmente em Belo Horizonte, durante a noite, consegue observar algumas estrelas que em outra época seria mais difícil a gente observar. Então eu vou terminar esse vídeo com uma frase do meu amigo professor do Cefet, Leonardo Gabriel, onde ele diz o seguinte: pegando carona nas estrelas menos poluídas de agora, temos um bom momento para refletirmos sobre o nosso pequeno lugar no universo, sobre a relação de nossa sociedade com o nosso planeta e sobre a importância da ciência. Em tempos de negação da ciência, além de termos de vencer a batalha do dia
contra a negação das orientações científicas de saúde, teremos outra batalha logo à frente, contra a negação do aquecimento global. Que as estrelas e a ciência nos ajudem. Este é o recado. E como diz aqui em Minas, em pé,